Glória a Deus. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus essa noite por estar aqui neste santo lugar adorando ao Senhor na grandeza e na beleza da sua santidade, da sua majestade. Amém? Estamos felizes porque verdadeiramente Deus tem sido nosso socorro e na hora da angústia nossa fortaleza. Então nós temos motivo de alegria. Quantos aqui nesta noite sabem que dia é hoje? O que se comemora neste dia? Dia do? Glória a Deus. Já ligou para um amigo hoje para falar, poxa, eu louvo a Deus pela sua vida. Já deu um abraço no irmão do seu lado, na irmã que está ao seu lado, agradecendo pelo dia do amigo. Hoje é dia do amigo e da amizade, na verdade. Dia do amigo é dia 12 de fevereiro. Dia da amizade é 12 de fevereiro. Dia do amigo é dia 18. E hoje são os dois juntos, amigo e amizade. Amém? Eu costumo falar que o amigo é o tesouro que Deus colocou ao nosso lado na terra. Então, nós somos felizes quando temos amigos. Amém? Mas se você que é meu amigo, minha amiga, quiser me convidar para jantar na sua casa essa noite, fique à vontade. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. E também essa semana foi comemorado no dia 18, no dia 15 de julho, o dia do homem. Dia do homem. E eu gostaria de pedir a toda a nossa igreja que lembre dos homens da nossa igreja em suas orações, porque tem sido muito difícil a vida dos homens nesse mundo. Os homens estão vivendo acuados, muitos passando por dificuldades, muitos desistindo da fé. Graças a Deus nós temos aqui uma liderança no Ministério de Homens que tem sido assim bem aguerrida, bem combativa, incentivadora. Toda segunda-feira nós estamos aqui orando pelos homens da nossa igreja, por todos os homens do nosso país, do mundo, para que sejam verdadeiramente resistência contra o mal. Os homens foram chamados para estar na linha de frente da batalha. Deus, ele levanta um exército de guerreiros. Não estou aqui desmerecendo as mulheres, que são muito importantes também, como ajudadoras. Mas nós precisamos de mais homens hoje na frente da batalha para podermos marchar avante, conseguindo grandes vitórias no Senhor. Então, ore pelos homens da sua igreja. Com certeza, Deus conta com a sua oração e nós também, para que possamos ser fortalecidos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, sem mais delongas, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias ou olhassem nos celulares aí na Bíblia digital, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 20 ao 32, ou 32º. Amém? O tema da mensagem de hoje é o abraço do amor. O abraço do amor. Nós vamos entender o que é o abraço do amor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e alparca nos pés. E trazei-me o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi-se achado. E começaram a alegrar-se. E quando seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu não são e salvo. Mas ele se indignou, não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo lhe disse ao pai:
Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Amém? Amados, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tinha uma maneira muito especial de se comunicar em alguns momentos da vida, diante de algumas situações. Muitas vezes para que seus discípulos pudessem pensar, muitas vezes até para que aqueles opositores da fé pudessem também refletir sobre o significado das parábolas. O que são as parábolas, na verdade? Qual é o propósito das parábolas? As parábolas de Jesus tinham por finalidade ensinar verdades espirituais e princípios morais relacionados frequentemente ao reino de Deus, através de histórias curtas e alegóricas, exemplificadas no cotidiano. E qual o contexto desta parábola do filho pródigo, então, essa parábola que hoje será o motivo da nossa mensagem, dessa pregação? A finalidade dessa parábola era trazer como pano de fundo um conflito existente entre o Senhor Jesus e os religiosos da sua época, escribas e fariseus, que criticavam a proximidade dele com os publicanos e pecadores. Ou seja, pessoas opositores, aquelas pessoas que queriam chegar a Jesus, mas que eles consideravam pessoas desprezíveis e não queria que Jesus estivesse no meio delas, e criticavam por isso, porque eles se achavam os únicos merecedores do abraço gracioso do Pai e os demais não. Eles eram exclusivistas, achando que o amor e o abraço do Pai era somente para eles. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, um dos textos áureos da Bíblia, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amados, o que eu quero falar com isso? Eu quero falar que Deus, Ele nunca abandonou a humanidade. Deus, Ele sempre abraçou a humanidade, ou seja, porque o homem é a coroa da sua criação. Foi o motivo maior dele ter enviado Jesus Cristo a este mundo para resgatar o homem do tormento eterno, para oferecer-lhe a possibilidade da vida eterna através do seu Filho. Então, Jesus Cristo foi o comprometimento de Deus para com a humanidade, para que todos não perecessem, mas para que pudessem alcançar a vida eterna com Deus. E esta parábola, ela realmente nos ensina algo muito profundo. Nós já ouvimos várias mensagens sobre a parábola do filho pródigo, que falou profundamente aos nossos corações. Mas meditando nesta palavra, eu fiquei assim impactado com a recepção calorosa, com o abraço amoroso que o filho pródigo, aquele filho que um dia desprezou seu pai, que pediu a herança antecipada e que foi embora da sua casa praticamente apunhalando seus pais pelas costas, porque ele não disse o que estava no seu coração, ele apenas pediu a herança antecipadamente, disse: pai, tchau e bênção, agora sou o dono do meu nariz e vou embora dessa casa. Ele foi embora da sua casa sem levar em consideração a dor e o sofrimento do seu pai, ou da sua mãe, ou até mesmo do seu irmão. Ele queria o mundo, ele queria viver a vida dele. Ou seja, o ambiente que ele estava vivendo já não era agradável para ele. Ele queria novidade, ele queria aventuras, ele queria outros tipos de prazeres. E ele decidiu ir para o mundo, decidiu se arriscar e se aventurar.
O interessante dessa mensagem é que nós podemos também falar que esse jovem ele foi um ingrato com os seus pais. E a ingratidão é algo muito, muito, muito terrível, meus irmãos. Porque a ingratidão, ela faz as pessoas se sentirem apunhaladas pelas costas. Quem aqui nunca sofreu com uma ingratidão? Ou seja, muitas pessoas já se sentiram ou sentem apunhaladas pelas costas quando se tornam vítimas de uma ingratidão. Ou seja, de pessoas que muitas vezes nós ajudamos, de pessoas que muitas vezes nós dedicamos tempo, de pessoas que muitas vezes dedicamos a nossa vida e, de repente, aquela pessoa, quando se vê numa situação de dependência, ela olha para nós e fala assim, tchau, agora eu não preciso mais de você, agora eu sou dono do meu próprio nariz e quero ir embora da sua vida. É muito triste quando isso acontece, porque quando essas pessoas se aprumam, elas esquecem que existe, que houveram na sua vida suporte para que elas pudessem voar, para que elas pudessem chegar ao topo de alguma situação, para que elas pudessem ter uma vida bem-sucedida. E muitas vezes essas pessoas não se lembram daquelas pessoas que rastejaram para que elas pudessem voar. E nesta noite, amado, nós devemos aqui refletir bastante sobre isso, porque talvez alguém que esteja aqui neste santuário, ou alguém que esteja ouvindo esta mensagem, tenha sido vítima de uma ingratidão, tenha sido vítima até mesmo de um descaso de alguém que você tanto ajudou, que se preocupou, que dedicou tempo, que dedicou vida e não reconheceu aquilo que você fez. A ingratidão alheia, ela traz uma sensação terrível de que somos descartáveis. As pessoas que nunca reconheceram o valor de tudo que nós fizemos para que pudessem decolar na vida. A ingratidão também, dizem que as pessoas se revelam quando, de fato, conquista a sua independência. Muitas pessoas, quando percebem que não precisa mais das outras, as máscaras parecem que caem. É aí que nós conhecemos verdadeiramente quem é que está ao nosso lado, quem é que esteve conosco, quem é que nos abandonou na hora que nós mais precisávamos. Infelizmente, essa é a realidade da vida, essa é a realidade do mundo. Houve um episódio de um pai muito humilde, que trabalhava no campo, que esse pai se dedicou para que sua filha se formasse, para que essa filha fosse alguém na vida, para que essa filha tivesse uma instrução, para que essa filha fosse uma doutora. Era o sonho desse pai, que essa filha viesse a se formar. E esse pai, ele sonhava com o dia da formatura da sua filha, de estar ali presente, porque seria a primeira formanda da família. Mas o que aconteceu no dia da formatura? Aquele pai que dedicou toda a sua economia para que a filha pudesse se formar, ingressar numa faculdade e se tornar uma doutora um dia, esse pai foi excluído do dia da formatura da sua filha. E qual foi o motivo da exclusão? Aquela filha se envergonhou do jeito pacato e humilde do seu pai. Ou seja, ela esqueceu das suas origens, ela esqueceu das suas raízes. Imagine o desgosto no coração daquele pai, de se dedicar tanto por alguém que ele amou, que se entregou, que se dedicou, e esse alguém, no momento mais importante da vida dele, que sonhava viver sua filha se formando, essa filha esquece do pai, deixando ele de lado, como se fosse um Zé Ninguém. Em suma, esse pai, ele abraçou a causa da sua filha, mas a filha não correspondeu à altura o sacrifício feito por ele, para que tivesse um currículo melhor na vida. Mas, infelizmente, ela não entendeu que o currículo começa pelo caráter. O currículo de alguém começa pelo seu caráter. É pelo caráter de uma pessoa que nós sabemos quem ela é. Sim ou não? Essa é a verdade. Se ela é, de fato, uma pessoa de boa conduta, de confiança, se é uma pessoa bacana ou não. Infelizmente, esse é o currículo. O caráter é o primeiro currículo de uma pessoa.
Segundo, infelizmente, nem sempre amor com amor se paga, principalmente quando a gratidão não é reconhecida. Esse pai não pôde dar um abraço amoroso à sua filha no dia mais importante da vida dela, porque ela o excluiu do seu círculo de amizade. O pai dela não foi importante para ela. Amado, o filho pródigo também não foi diferente. Ele agiu do mesmo modo, quando tomou posse da herança e disse: vou embora dessa casa, aqui não é mais meu lugar. Mas ele não sabia que o mundo também tem muitas ciladas para aqueles que não têm conhecimento do mundo. E lá no livro de Provérbios tem um versículo que eu gosto muito, que diz assim, Provérbios 17, 16, por favor, irmã. Provérbios 17, versículo 16. Diz assim: de que serviria, vou ler aqui na minha tradução, tá? De que vale o dinheiro na mão do tolo para comprar sabedoria se não tem entendimento? Amado, ele achou que conhecia bem o mundo. E ele, sem preparo, acabou desperdiçando tudo muito rápido nas aventuras que ele decidiu viver. Ele não se preocupou em fazer uma economia, ele não pensou no amanhã, até que ele caiu na miséria, no fundo do poço. E foi ali que a sua ficha caiu. Foi ali que ele caiu em si. Aquele foi o melhor momento da sua vida, quando ele deparou com a realidade, que ele não tinha amigos naquele momento, e quando estava com dinheiro para abraçá-lo. Para falar: eu gosto tanto de você, você é tão importante para mim. Os bajuladores, na hora que ele perdeu tudo, meteram o pé, deixaram ele sem eira e nem beira, sem nenhum dinheiro no bolso. E esse homem, ele não suportou a solidão, porque ficou sozinho, foi trabalhar num lugar que ele jamais imaginaria que iria trabalhar. Não suportando a humilhação, ele decidiu: eu vou voltar à casa do meu pai. Ele começou a pensar no lugar que ele não deveria ter saído. Ele começou a pensar no tipo de vida que ele levava. Ele começou a se sentir constrangido por tudo que ele fez contra o seu pai. Foi no fundo do poço que esse homem se deparou com a realidade. Foi no fundo do poço que ele lembrou das pessoas que de fato o amavam. E este filho, ele decide retornar à casa do pai, todo quebrado, maltrapilho. Ele chegou naquele lugar, querendo pedir ao pai: pai, me receba, mas não me receba como filho, me receba como um dos seus trabalhadores, porque aqui na sua casa todos são bem tratados, ninguém passa fome, ninguém tem necessidade. Amados, é muito sério essa atitude desse filho, porque ele chega a promover a sua própria exclusão parental. Ele não queria ser tratado como filho, ele queria ser tratado como um dos trabalhadores. Mas eu tenho uma coisa linda que esse texto aqui nos revela, meu irmão: filho é filho. Filho é filho. Não existe exclusão de parentalidade ou desnivelamento do grau de parentalidade. Filho é filho. Filho é filho. Vamos ler o versículo 17 e 18 de Lucas 15. Diz assim: e tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e aqui eu pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Vou ao 19. Já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Ele mesmo fez a exclusão dele parental. Eu não quero ser tratado como filho.
Me trate como um jornaleiro, mas o pai não. O amor de pai e o amor de mãe são duas coisas que não mudam. Digo dos verdadeiros pais, das verdadeiras mães. E abraçar aquele filho foi um sinal assim muito lindo da parte do pai, porque no momento do seu arrependimento, ele encontrou no abraço do pai um consolo, um conforto e um abrigo, que ele estava perdido. Foi o abraço do pai que mudou ali o coração, deu uma chance para ele poder recomeçar. Porque se o pai não aceitasse, ele nem passaria da porta. Então eu quero falar esta noite sobre a importância de um abraço. A importância de um abraço, o significado que ele pode ter na nossa vida. Primeiro significado que nós podemos ter é que um abraço numa pessoa que precisa ser abraçada, ela pode significar um sinal de perdão. Ou seja, quando você abraça alguém que vem à sua direção, disposto, arrependido, a te pedir desculpa, essa pessoa, ela merece ser perdoada, ela está pedindo, me perdoe. Então, um abraço concedido significa, eu te perdoo. Segundo, um abraço pode significar, eu te aceito de volta. Você não foi excluído das nossas vidas. Você ainda faz parte da nossa família. Foi isso que o pai quis dizer a ele, através desse abraço. Terceiro, um abraço pode significar, eu te amo. Não precisamos dizer palavras, um abraço pode transmitir tudo isso. Quarto, o abraço pode significar proteção e amparo. Proteção e amparo. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe sabe disso. Quando os filhos se sentem um pouco perdidos, orientados, a primeira coisa que faz é buscar o abrigo, um abraço de um pai, um abraço de uma mãe. Porque é confortável, porque é abençoador, porque realmente, sabe, traz um refrigério muito grande quando somos abraçados por alguém. Um abraço, ele pode curar pessoas feridas. Um abraço, ele pode libertar pessoas cativas. Um abraço pode ser um sinal também de reconciliação. Amados, que possamos, através desta parábola, entender que o abraço de Deus ele não é limitado. Que o abraço de Deus é algo extensivo a todos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus é Pai de todos. O único Filho exclusivo e o único de Deus chama-se Jesus. Mas nós fomos adotados para ser abraçados por Ele. Então, por isso, nós temos que fazer o mesmo, aprender a abraçar aquelas pessoas que vêm até a nós querendo ser perdoada por nós. Amados, mas infelizmente, há muita resistência de pessoas em querer abraçar as pessoas que muitas vezes querem se redimir dos seus erros. Foi o caso do irmão do filho pródigo. Foi o caso do irmão do filho pródigo. Esse irmão, ele resistiu. O coração dele estava ainda ferido com o seu irmão. Nós não sabemos o motivo. Mas ele estava magoado. E vendo que tinha uma festa naquela casa para recepcionar seu irmão, ele se recusou a fazer parte daquela festa. Ele se recusou a entrar para abraçar o seu irmão. Queridos, nós podemos também aprender algo muito importante sobre essa questão. Que a compreensão, infelizmente, não é de todos. A compreensão, infelizmente, não é de todos. Que ser justo ou certinho nem sempre significa ser amável para com os outros. As pessoas, às vezes, se julgam tão justas, tão certinhas, donas da razão, que acham que ninguém merece uma oportunidade. Todos merecem uma oportunidade. O que nós precisamos é liberar do nosso coração mágoa, rancores, ressentimentos, porque um dia também nós fomos perdoados e abraçados pelo Pai. Quando o coração nutre ressentimento, torna-se difícil se aproximar ou abraçar alguém. E quando isso acontece, geralmente, é algo forçado e não espontâneo.
Eu já vi situações que pessoas abraçaram outras porque eram obrigadas. Porque o abraço não era um abraço espontâneo, não era um abraço que elas queriam dar. Porque o coração estava fechado. O coração do irmão mais velho se fechou para o seu irmão. Ele não quis entrar para cumprimentar o seu irmão, ele sabia por onde seu irmão andava, ele sabia o que seu irmão fazia, e nem o retorno do seu irmão arrependido foi suficiente para quebrantar o coração daquele homem. Nós precisamos entender, como cristãos, que muitas vezes nós também podemos encontrar resistência do lado de fora em relação a isso. Nem todo mundo é capaz de aceitar um perdão, nem todo mundo é capaz de perdoar. Mas nós que estamos aqui na presença de Deus, essa noite precisamos fazer uma grande reflexão sobre isso, que nós estamos dispostos a abraçar pessoas que nos ofenderam de fato, pessoas que às vezes chegam até nós e nós resistimos a ela. Tem uma situação que aconteceu no meu trabalho que é interessante. Eu sou uma pessoa muito comunicativa com as pessoas. Eu sou brincalhão. O que eu sou aqui, eu sou lá. Não tem jeito, não tem mágica. Mas tem uma pessoa lá que não gosta de mim. Não gosta. E eu já tentei me aproximar dele 2 vezes, na boa. Chegou a me doer o coração, fiquei constrangido. Mas chegou um momento que eu falei, peraí, eu não vou chegar mais. Parei. Porque a Bíblia que diz, se possível, tenha paz com todos. Ele não quer o problema dele. Mas eu não deixo de orar por ele. Porque eu torno aquelas pessoas que me consideram inimigas alvo da minha oração e do meu amor. Eu não quero que meu coração tenha resistência. Eu não tenho inimigo humano. O meu inimigo, eu luto contra principados e potestades. É como a Bíblia diz, nossa luta não é contra a carne, nem contra homem algum, mas contra principados e potestades que atuam nos ares celestes. O meu coração não pode ser contaminado, seu coração não pode ser contaminado, não pode haver resistência. E essa noite Deus quer quebrar toda a resistência das nossas vidas em relação a isso. Deus quer que nosso coração seja um coração liberto de mágoas, de rancor, de ressentimento, de ódio, porque só assim nós poderemos abraçar em paz e com alegria aquelas pessoas que vêm suplicando o nosso perdão. E para finalizar, que eu não vou me alongar muito, porque é curta essa mensagem, esta é a maior preocupação de Deus. Quando Deus perdoa alguém, Deus esquece o passado, Deus esquece o pecado, Deus lança tudo no mar do esquecimento, ou seja, Deus não quer lembrar nem mais. Está perdoado, está cancelado os teus pecados. Deles eu não lembro. Eu esqueci completamente. Tem um ex-presidente americano que foi assassinado, John F. Kennedy, que ele tem uma citação que ele diz assim: perdoai os vossos inimigos, mas não esqueça o nome deles. Não esqueça o nome deles. Parte até assim, porque tem gente que pode se tornar recorrente, né? Às vezes ele quer fazer o mal 2 vezes. Mas nosso coração tem que estar sempre livre, disposto a perdoar. Nunca gerar desconfiança até que aconteça. Agora, não podemos perder a prudência. Vigilância é necessária. Então, como Deus lança no mar do esquecimento as nossas transgressões, nós também devemos perdoar aqueles que nos ofendem. O abraço do Pai é tão poderoso que liberta o oprimido sobrecarregado. Porém, esse abraço de Deus hoje, ele precisa ser transmitido. E quem são os transmissores do abraço divino? Quem são os transmissores do abraço divino? Somos nós. Somos nós que somos os transmissores desse abraço divino para com o próximo. E na parábola do filho pródigo nós aprendemos que um abraço vale mais do que um sermão. E um beijo, mais que 1000 palavras. Foi isso que eu ouvi de um pregador na ABI uma vez. Um abraço vale mais do que um sermão. E um beijo mais que 1000 palavras. Ouvi nessa mesma mensagem sobre o filho pródigo. E a coisa mais
feliz para alguém é quando alguém se sente de fato perdoado. Quando se sente acolhido, quando se sente amparado, quando se sente amado. Ele entende que nosso coração não é pobre e miserável. Ele entende que dentro do nosso coração existe uma nobreza tão poderosa, capaz de esquecer tudo que nos fazem para perdoar pessoas que não merecem. Isso é graça, irmão. Isso é um dom da graça. É um favor que nós não merecíamos e recebemos de Deus. Por isso, nós temos que amar nosso próximo. Temos que compreender nosso próximo. Porque há muita gente com o coração fechado dentro da nossa igreja. Abra seu coração hoje, você que está aqui no santuário, você que está me acompanhando pela transmissão, ouvindo esta mensagem. Hoje é noite de abrir seu coração. Quem sabe a sua demanda pode ser com o esposo. Quem sabe a sua demanda pode ser com a esposa. Quem sabe essa dificuldade até de perdoar um filho. Quem sabe o filho tem a dificuldade de perdoar o pai. Essa noite é a noite do abraço do amor. Daquele pai que corre em direção ao filho, mesmo sujo, sabe, mesmo maltrapilho. Aquele pai agarrou aquele filho, agarrou, um abraço amoroso, um abraço apertado, um abraço fraterno. E aquele pai falou: vem comigo, porque dentro da nossa casa você vai estar amparado e vai estar protegido. Aqui é o teu lugar. O mundo te maltratou, mas eu vou te amar até morrer, porque você é meu filho, eu te amo, eu não quero lembrar nada que você fez, eu quero que você volte arrependido, transformado para glorificar o nome de Deus. Então eu quero falar que a lição do amor, ela sempre será poderosa, ela sempre será eficiente, ela sempre será grandiosa, se nós verdadeiramente abraçarmos as pessoas que precisam desse abraço. Não resista, meu irmão. Faça como pai, não como outro filho. Eu quero orar esta noite por você, meu amado. Quero orar por você, minha amada. Que está alguns anos, ou quem sabe alguns meses, com o coração ferido. Ele me magoou, mas eu não consigo perdoar, mas já te pediram perdão. Me perdoa. A pessoa chega até você, quem sabe já chegou até você chorando. Me entenda, eu errei, eu reconheço. Não te perdoo. E eu conheço, infelizmente, muitos cristãos assim, que são incapazes de abrir o coração para perdoar o irmão. A minha mensagem para você esta noite, que está me ouvindo, antes de orar, sinta-se abraçado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Eu não sei quem te machucou, mas esse abraço te cura. Esse abraço tem poder de te curar. Eu gostaria de orar. Tá. Vai louvar.